Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 19 de novembro, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 20, do 27 até o 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim também morreu a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão igual anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitaram, Moisés também indicou na passagem da sarça. Quando o Senhor, ó Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós temos essa passagem a respeito da ressurreição dos mortos. É óbvio, nós aqui podemos fazer, um adendo aí, porque tem muitos católicos que têm dúvida a respeito da sua morte. Pois bem, todos nós um dia iremos morrer. E quando morremos, nós temos um julgamento individual já. Conforme esse julgamento, nós já podemos, sim, estar no céu, purgatório ou inferno. Tá? Então é isso que a igreja indica e acredita. Então esse negócio aí que nós escutamos, que a pessoa fica dormindo, esperando o dia do juízo final. Não, o dia do juízo final, Jesus irá julgar os vivos e os mortos. O julgamento total. Pode ser que Jesus volte amanhã e daí nós não morremos, nós participaremos desse julgamento. Mas, se morrermos nessa vida terrena, nós já imediatamente iremos para o nosso julgamento individual. Então, meus irmãos, aqui é muito importante que saibamos que por isso nós devemos almejar, querer na nossa vida a vida eterna, a ressurreição. Nós não podemos viver como se isso não acontecesse. E depois, também no final da passagem aqui, eu acho muito válida, que Jesus vai falar: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Ou seja, se todas as pessoas vivem para Deus, ou seja, a nossa criação e o nosso fim é para voltar com Deus. Entenderam? Nós fomos criados por Deus para voltarmos para Ele. Nós vivemos para estarmos com Deus. Ou seja, então nós devemos manter todo o ensinamento de Deus, nós devemos viver todo o ensinamento de Deus, nós devemos querer isso. É óbvio que muitas pessoas não querem, muitas pessoas não vivem, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a porta que leva à perdição é larga e grande e muitos passam por ela. Então, é óbvio que mais pessoas vão para a perdição do que para a salvação. E
É a própria palavra de Deus que indica. Mas nós, como cristãos católicos, nós temos que lutar para passar pela porta estreita. E passar pela porta estreita será renunciar o mundo. Não existe, meus irmãos, uma facilidade para nós que tentamos a nossa ressurreição, tentamos a vida eterna. Não existe uma facilidade. É um caminho, sim, de cruz, é um caminho de dificuldades, é um caminho de renúncias. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que se você quer seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga, renuncie-se a si mesmo. O que significa isso? Significa que nós vamos ter que morrer para o mundo para viver para Deus. Senão não há outro caminho. Então precisa-se ter uma conscientização muito grande a respeito desse tema. Se quer seguir a Cristo, precisa, vamos falar claramente, ir na contramão do mundo. Enquanto todo mundo está nessa zona aí de lacração e querendo aceitar todo quanto é tipo de pecado, nós não podemos. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que viver na contramão disso. Sempre ensinar e mostrar que isso não é o certo. Não foi assim que Deus ensinou. Tanto que cardeal Robert Sarah, olha o que cardeal Robert Sarah vai dizer. Hoje o homem tomou o lugar de Deus. Ele se torna Deus e dita as novas leis. O que Deus proibiu, o homem torna isso legal hoje. Ou seja, as pessoas já não querem mais viver os ensinamentos de Deus, mas querem ir no caminho do mundo, junto com o mundo, aprovando e aceitando todo e qualquer tipo de pecado e de situação errada como se isso fosse normal. Mas não é. O homem não tomou o lugar de Deus. Deus continua sendo Deus. Coitado desses homens que acham que são Deus, que querem e vivem achando que são donos de si e que são poderosos. Coitado desses poderosos. Um dia eles provarão a mão do nosso Senhor. Pode ser que seja no julgamento individual ou no julgamento final. Mas eles provarão a mão do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.